O BTG Pactual quer unificar o FEX e o BTCR, transformando eles em um único fundo só. Soltou um comunicado e eu convidei a gestora desses dois fundos, mais o Fernando Crestana, que também trabalha na gestão dos fundos imobiliários do BTG Pactual, para esclarecer essa história e aquele comunicado. Então fica comigo aqui depois da vinheta, que a gente vai bater um papo com eles, eles vão explicar o porquê dessa proposta, como é que ela vai funcionar, enfim, você vai entender tudo a respeito dela e vai ver que é importante a sua participação, porque isso muda o futuro do fundo e aí você que é cotista dos fundos precisa se manifestar a respeito. Então fica comigo depois da vinheta que eu já volto aí para a gente continuar essa conversa. Maravilha, eu estou de volta aqui, eu sou Marcelo Fai, sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto toda semana conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Se você já é inscrito aqui no canal, peço que você, por favor, ative a sinetinha aqui embaixo, assim você será avisado cada vez que eu botar um conteúdo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever se você gostar dos vídeos que são postados por aqui. Bem, feitas as apresentações iniciais, vamos lá para a conversa que eu tive com a Gabriela Nogueira e o Fernando Crestana do BTG Pactual, e você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa unificação, vamos colocar dessa forma, do FEX com o BTCR, de onde nasceria um único fundo de recebíveis do BTG Pactual. Fica aí com a conversa que eu já volto no final de novo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de Gabriela Nogueira, gestora dos fundos de recebíveis aqui do BTG Pactual, e Fernando Crestana, que é responsável pela área de real estate aí do BTG. É isso, Crestana? Uma parte dos fundos, Fai, tudo bem? É bom Uma estar com parte você, dos obrigado. fundos. Na prática, o responsável pelo real estate é o Michel Wurman e eu ajudo ele aqui em algumas das frentes aqui sobre nossa gestão. Entendi, maravilha. Então vamos lá, por que a gente está aqui, né? Veio a proposta de unificação, por assim dizer. Eu vou usar termos mais didáticos do que formalmente corretos aqui, para a turma entender mais fácil o que está acontecendo. Então, veio a proposta de unificação dos fundos de recebíveis do BTG Pactual. Saiu um comunicado, né, para o mercado. Tá lá tudo bem explicadinho, mas eu provoquei essa conversa aqui para que a gente conseguisse ouvir da boca de vocês a proposta, como é que vai ser, como é que vai funcionar, o porquê disso. Eu entendo que é sempre mais fácil a gente entender quando estamos numa conversa do que lendo um documento. Então, Gabriela, há um tempo atrás a gente conversou sobre os fundos de recebíveis ali do BTG e eu fiz uma pergunta que todo mundo já te fez, ela também, né? Por que que tinha os dois fundos, por que que não se juntava tudo num só, e agora isso está de fato acontecendo. Então, vamos começar do início aqui, né? Da onde surgiu, então, a ideia de, bom, finalmente vamos unificar esses dois fundos. Tudo bom, Faí? Obrigada pela oportunidade aqui. Acho que sempre bom falar para que todos consigam entender, acho que vindo da gente, principalmente, né, o que a gente está pensando, qual que é a nossa estratégia. Bom, o FEX em si, né, é um fundo um pouco mais antigo, né? Ele surgiu ali em 2008, listado em 2010, e o BTCR é um fundo um pouco mais novo, ali de 2018. E qual que era a nossa cabeça nessas duas épocas, tá? O FEX, de fato, ele era um fundo mais mid-risk, onde a gente tinha um high grade, só que com umas pitadas adicionais de risco, para de fato trazer um pouco mais de rentabilidade. E o BTCR é um fundo mais focado ali em operações high grade, com garantias sólidas, com bons devedores por trás. Só que isso, principalmente depois da pandemia, acabou se desvirtuando. A gente teve uma leva gigantesca aí de novos fundos imobiliários e principalmente fundos high yield. Então,
A partir do momento que a indústria ela começou a comportar mais fundos high yield, o FEX em si ele acabou sendo dosado como propriamente um fundo high grade. Então, por que, que a gente trouxe, né, essa proposta? Né? Depois de um tempo analisando, a gente percebeu que, de fato, os investidores entendiam tanto o BTCR quanto o FEX como fundos high grade, pode ser com uma pitada adicional ali de risco, mas de fato como fundos high grade. E foi daí a nossa ideia de trazê-los e de fato compor, como você mencionou, né, acho que de forma mais didática, tentar unificá-los para que o cotista tenha ali no final do dia um único fundo, né, e querendo ou não, um único fundo grande, com um perfil muito mais robusto, e decorrendo aqui na nossa live, falar um pouquinho também do porquê que a gente entende que esse fundo deve crescer ainda mais e deve se expor ainda mais no mercado. Entendi. Bom, então assim, aquela história, né, de que termina aqui para fundo de recebíveis, tamanho é documento, a união dos dois facilita bastante a vida, tem ganhos de escala, vamos colocar assim dizer, porque tem alguns custos pelo fato de ser dois fundos que são duplicados, que eu imagino que já devam ser bem diluídos pelo tamanho dos dois, mas enfim, né, toda economia é uma economia, mas principalmente foco em não ficar naquela história de, pô, originei uma operação, quanto dela vai para cada um dos fundos, né? Ou para qual dos fundos vai. Então, acho que isso. Exatamente, exatamente. E o nosso ponto aqui, a gente aborda, né, eu acho que você bem pontuou, Fai, tamanho aqui é documento. Então, querendo ou não, a indústria, ela, a partir do momento que você atinge um determinado patamar, a visibilidade, e a gente fala aqui que até o marketing passivo do fundo, ele muda bastante, né? Querendo ou não, tende a trazer maior liquidez para o cotista, a gente pulveriza a nossa base de passivo, a gente pulveriza a nossa base também de ativos, ou seja, a gente tem uma pulverização nas nossas operações, a gente tem a possibilidade, acho que você bem mencionou também, Fai, de poder adentrar em operações que a gente mesmo origina, a gente mesmo estrutura, e sem precisar até bater em mercado, tentar ver quem comporia aqui com a gente o portfólio, uma vez que a gente consegue entrar por conta de concentração de uma forma unitária, tá? Entre outros aspectos, né, eu acho que você bem mencionou também a otimização de despesas, relativamente uma menor composição referente a esse ponto, sim, mas também importante, aqui a gente vai abordar um pouco mais para frente, a gente balizou a taxa na taxa do FEX. Lembrando, a taxa do FEX era 0,95% ao ano de administração e gestão, e a do BTCR era de 1%. Ou seja, fazendo a incorporação no FEX, a gente trouxe essa menor taxa também cobrada pelo fundo. Tá? Ou seja, no final do dia, a gente consegue otimizar algumas despesas para o fundo, trazendo indiretamente e diretamente maior rentabilidade para o nosso cotista. Entendi. Aqui tem a imagem acho que resume aqui, né, um pouco do que é a operação e de como ficam os fundos. E tem um ponto aqui que é super importante para os cotistas, que é justamente a razão de troca, né? Ou seja, quantas cotas de cada um desses fundos virará esse novo fundo, né? Então, tem uma explicadinha aqui para gente como é que vai ficar esse fundo novo, como é que fica essa razão de troca e formalmente o que de fato está acontecendo, né? Porque eu falei aqui em unificação dos fundos, mas formalmente é uma outra coisa. Então, o cotista vai ser chamado a votar numa assembleia e lá na assembleia a questão é bem formalzinha, colocada. Então, para a turma entender o que formalmente vai ser colocado e como é que fica o fundo a partir daí. Perfeito. Eu vou começar pela sua última pergunta, Fai. Então, o que seria essa unificação? Seria, na verdade, uma incorporação do BTCR pelo FEX. Ou seja, o FEX ele vai continuar existindo, mas ele vai mudar de nome e mudar de ticker. Ele vai incorporar o BTCR ao portfólio dele. A gente tem alguns motivos, né, pela escolha desse tipo de operação, porque, só para explicar, a gente poderia ter uma outra estratégia que seria a fusão de ambos os fundos, que seria criar nada mais do que criar um terceiro fundo. Só que o que acontece? A gente tem também alguns, vou dizer, empecilhos que acabam corroborando para a gente
ter escolhido esse tipo de estrutura, ou seja, incorporar ao invés de fazer uma fusão. A gente tem uma otimização aqui de custos, a questão de auditoria também, que já é existente em ambos os fundos, teria que ser criada também uma terceira auditoria, por assim dizer. Teríamos que abrir uma oferta para esse terceiro fundo, onde todos os cotistas teriam que aderir, ou seja, toda aquela base de mais de 30 mil cotistas que a gente teriam de fato que aderir a esse novo fundo. Entre outros pontos aqui abordados, como o FEX é um fundo mais antigo, então é legal trazer essa história, porque na fusão ela seria descartada, é como se fosse um fundo do zero. O FEX ele tem um portfólio muito mais pulverizado, ou seja, com mais operações. É um portfólio maior, efetivamente, razoavelmente maior do que o do BTCR, e foi por isso que a gente acabou escolhendo por fazer essa incorporação ali no portfólio do próprio FEX. Lembrando que aqui a gente não vai manter esse ticker nem o nome do fundo, a gente vai mudar para BTCI 11, então o novo fundo vai se chamar BTCI 11, e de fato o nome dele vai ficar como Fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário. Tá? Falando um pouco aqui do ratio, referente às trocas, basicamente quem tem uma cota do FEX vai ter a posição dela mantida, ou seja, se você tem apenas cotas do FEX, o seu custo médio ele vai ser mantido, vai ser o mesmo custo que você detém hoje. Se você tiver apenas do BTCR, o ratio aqui é multiplicar a quantidade de cotas que você detém por 1,03. E por fim, o que você tem, se você tem uma composição entre BTCR e FEX, basicamente adotar o que eu havia falado. Para as cotas do FEX, base 1 para 1. Para a cota do BTCR, 1 para 1,03. Ou seja, você aumenta ali o número de cotas. E por que a gente trouxe esse ratio? Aqui, ele é baseado no valor patrimonial, tanto do BTCR quanto do FEX. A gente optou por usar esse mecanismo justamente porque, ao longo desse último ano, a gente fez um trabalho intenso junto à administradora com viés tanto quantitativo quanto qualitativo nas nossas operações, justamente para colocar o valor mais fair possível do valor de marcação dos nossos ativos. Ou seja, a partir do momento que a gente já tem um portfólio fair, ou seja, um portfólio que realmente precifica o que cada um dos fundos tem debaixo deles, a gente adotou aqui, e é também para facilitar o entendimento dos nossos cotistas, como se fosse a razão. Só para lembrar, valor patrimonial do BTCR 94,66, valor patrimonial do FEX equivalente a 91,87. Um sobre o outro deu essa razão de 1,03. Vou complementar aqui, Faí, que eu lembro que nos fundos de CRI, todo mês, né, a carteira é balanceada, né, rebalanceado o patrimônio dela, então a gente entende que a fotografia do último mês disponível é sempre a fotografia mais fidedigna à realidade. Ao propor essa paridade 1 para 1, né, na relação de cada um entra no seu nível patrimonial, não há ágio nem deságio em cada um dos fundos, a gente entende como a proposta mais justa, né, como a Gabriela comentou, para o cotista. Então, hoje a base patrimonial, vamos supor, do fundo que vai receber, ou seja, o incorporador, né, o FEX, que vai receber o outro fundo dentro dele, não deve haver nem criação nem destruição de valor patrimonial para ele. Deveria ser uma razão neutra, né, de forma que ele permanece com a sua cota estável, e o ajuste disso vai ser via BTCR, ou seja, para o cotista BTCR entrar par e passo com o cotista FEX, ele recebe 1,03 cota do novo fundo, que é exatamente esse ajuste da patrimonial do BTCR para o FEX, de forma que no blend, no novo fundo, ambos permanecem com a mesma relação patrimonial que eles tinham antes. Entendi, maravilha. Para vocês aqui, até então, a política de investimento, pelo menos que o mercado via, né, era semelhante do FEX com o BTCR, né, com a diferença que um era mais high grade, o outro era menos high grade, assim, mas ainda parecendo ser os dois fundos high grade pela percepção da maioria dos investidores. Esse novo fundo, ele vai ser um cara, assim,
vamos lá, radicalmente high grade, ou ele vai fazer incursões assim em algumas operações, ou vai se aventurar um pouquinho mais para um mid-risk ali? Como é que vai ser a política deles, né, uma vez que estejam unidos? A nossa cabeça é a seguinte, a gente identificava o BTCR como high grade e, de fato, o FX como mid risk. Óbvio que o mercado, como eu havia falado, precificou como tudo como sendo high grade. Então, qual que é a nossa cabeça? Ter um fundo high grade com umas pitadas adicionais de rentabilidade, ou seja, topando um pouco mais de risco em uma ou outra operação para trazer uma média ponderada para o nosso portfólio um pouco mais atraente. Entendi. Bom, vamos lá, para quem está nos assistindo aqui, essa tela que está aqui no vídeo é um comunicado que o fundo fez, é bem completo, tem bastante coisa, eu vou passar algumas páginas aqui só para o pessoal ver que é um material muito bem feito pelo BTG para explicar toda a operação. Eu vou deixar o link desse documento aqui embaixo na descrição do vídeo, então para você ver e ler ele com calma depois. Qual é a data base? Quer dizer, em que dia que vai marcar a posição aqui para essa transformação, por assim dizer, desses fundos? Se você puder, Faí, por gentileza, um pouquinho mais para baixo, a gente fala aí, exatamente. Aí tem o nosso cronograma estimado para incorporação. Ou seja, Legal. dia 1º, que foi na terça-feira, a gente divulgou a carta consulta, a gente já subiu tanto as convocações como também todo o material referente a elas. A gente tem um intervalo de 15 dias corridos para finalizar a votação, ou seja, a gente tem até dia 16 de novembro para os cotistas poderem votar, ou seja, é bom lembrar e enfatizar, até dia 16 de novembro, a nossa administradora vai receber os votos, tanto de BTCR quanto de FEX. Eles têm 2 dias ali para apuração do resultado, e vai ter um operacional, isso é mais B3, entre dia 19 e dia 25, para que no último dia, ou seja, no dia 25, é a última negociação como BTCR e como FEX. A partir do dia 28, que é o próximo dia útil, já vai começar a tradar como BTCI. Maravilha. Então tá. Ó, turma, esse material aqui ele continua, tá? Com as questões mais formais, né, que vão ser colocadas em assembleia. E algumas perguntas e respostas. O que é importante aqui? Essas coisas, tudo isso que está sendo proposto aqui para ser aprovado, o fundo precisa que haja a presença de pelo menos 25% dos cotistas para que eles votem, né, se manifestem na Assembleia. Tá? Então, assim, se você está vendo isso aqui, é cotista do fundo, e está de acordo ou não, enfim, você precisa se manifestar. Se você quer que isso aconteça, você precisa se manifestar, porque se não atingir o quórum, aí a coisa não será aprovada e não vai para frente. É isso, Cristana? É isso, Faí. Inclusive, o nosso desafio é capilaridade, né? Alcançar o maior número de pessoas possível. A gente passou recentemente, e a indústria passou recentemente por assembleias de quórum qualificado, e é sempre o mesmo desafio, até uma pauta nossa paralela gestores na Ambima, enfim, nos fóruns específicos aqui de gestão, como amplificar a voz do investidor até para conseguir atingir quórum qualificado. Hoje, até indo além da sua explicação, a gente precisa de 25% de quórum, nesse caso aprovando, para conseguir seguir adiante. Então não é nem só ter 25% de representação, tem que ter 25% de quórum aprovando, e aí acaba tornando a atividade um pouco mais difícil. Ajuda o fato de ter um ou outro, dependendo do fundo, né, institucional, que aí dá uns passos mais fortes, e a parte boa é que o feedback que a gente tem recebido nos 2 fundos tem sido muito bom. A dificuldade vai ser amplificar todo mundo, a voz de todo mundo, né, ou receber mais votos aqui para conseguir atingir esse quórum, se for a interesse dos investidores. Entendi. Não, maravilha, cara. E aqui, bom, eu faço uso da minha certificação de analista, né, e poder finalmente dar uma opinião aqui sem, né, sem estar fazendo nada de errado. Eu entendo que
essa matéria faz todo sentido que seja aprovada para o fundo. O cotista tem a ganhar com isso, né? O fundo ele vai ser um fundo só para receber toda a atenção da área de gestão. A gente já falou aqui dos benefícios, né, de custos, enfim, e tudo mais. Então, quer dizer, isso aqui para o cotista faz sentido. Então, se você é cotista, concorda com isso, não deixe de se manifestar. O fundo agora precisa, né, que você faça a sua parte aí para que ele consiga aprovar essas matérias. Certo? Cristana, Perfeito. Gabriela, quer deixar mais um recado para a turma? Eu vou fechar aqui, então, acho que só reforçando um pouco da mensagem que a Gabriela já trouxe e você também ilustrou bem. O que a gente está se organizando aqui? A gente está mesmo querendo colocar este player, este fundo, este grande fundo proposto, com uma posição de protagonismo aí no mercado, né? Enfim, o tamanho dele, se maior, vai ser muito melhor para a gente conseguir fazer operações mais estruturadas, alcançar um público ainda maior na parte de originação, né? E que o nosso motor já é muito bom, muito forte. Vocês podem ver pelo perfil dos 2 veículos que a gente tem, carteiras em essência, em sua maioria estruturadas ou originadas aqui pelo nosso próprio time. A gente tem muito esse perfil. E a gente entende que ele maior conseguimos, né, brigar por mais operações boas e melhores taxas também. Obviamente, além disso, toda a questão de sinergias aí do portfólio. Então, reforço aí principalmente a representatividade. Se tiver qualquer dúvida, tem os nossos canais, tanto o BTCR quanto o FEX, nos nossos fatos relevantes, para vocês perguntarem direto para a gente. E a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez aí, Faí, pela oportunidade de explicar para os investidores. Te agradeço, viu, Faí, pela oportunidade. Acho que o Crestana aqui colocou bem todos os pontos finais que a gente detém. E acho que eu gostaria de deixar claro, qualquer dúvida que venha a surgir, mesmo com material, não hesitem em nos procurar. Eu acho que tanto a administradora quanto a gestora aqui está 100% à disposição de cada um dos nossos cotistas. Maravilha. Bom, e eu, de minha parte, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo no vídeo, que dentro do possível eu também ajudo a esclarecer todas elas. Tá bom? Obrigado, turma. Obrigado, Cristana. Obrigado, Gabriela. Até Um mais. prazer, Faí. Obrigado, gente. Prazer, Um pessoal. abraço. Obrigada, viu? Então é isso, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Espero que você tenha esclarecido suas dúvidas. Se não, pode colocar aqui no comentário que eu vou voltar aqui para te ajudar a esclarecer todas elas. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.